seguir na mesma pegada, na mesma toada, é esperar o Goiás sair do G4 da Série B para buscar uma mudança. Não adianta isso agora e aquele papo de estar na segunda, na terceira colocação já não cola mais. Para mim o Goiás precisará buscar um novo treinador e olhando o mercado hoje, olha, são opções razoáveis. Eu vejo de dois cenários. Se o Goiás estivesse em uma Série A com um orçamento maior, há sim bons nomes. Só que para a Série B, são técnicos que recentemente vêm de trabalhos ruins. Se fosse para a gente pensar assim o auge, claro, tem ótimos técnicos que estão livres no mercado, como por exemplo o Renato Gaúcho, mas aí já é um salário de mais de 1 milhão por mês. Acredito que não é para o patamar de nenhum clube, por exemplo, em uma realidade de segunda divisão. Acho que seria um nome excepcional para o Goiás, né? Não existe a menor dúvida em relação a isso. O último trabalho do Renato Gaúcho foi no Fluminense, hoje com 63 anos. Outro técnico mais ou menos nessa mesma pegada é o Cuca, né? Esse já treinou o Goiás, foi procurado também, se eu não estiver enganado, foi pelo Paulo Rogério Pinheiro. Houve uma consulta recente do Goiás, antes daquela polêmica no Corinthians, etc. O Cuca aqui está livre no mercado, o último trabalho dele foi no Atlético Mineiro, em 2025. Ele teve até muitos jogos, né, nesse ano, 45, com 22 vitórias. No ano passado também começa muito bem o Brasileirão pelo Atlético Paranaense, acaba saindo e justamente naquele momento que começa a derrocada. Talvez se fosse um trabalho pensando em longo prazo, tá? Uma contratação nessa reta final de Série B e também olhando para o ano que vem, eu acho que poderia ser uma boa. Tá? A grande questão, volto a repetir, é a parte financeira. Não tem como o Goiás fazer uma loucura muito grande, né, nessa reta final de temporada, contratando um técnico muito caro. Só que se o técnico tiver o interesse também, analisando o projeto também de longo prazo, talvez até mesmo com aumento salarial, com acesso à Série A, acho que seria um nome possível sim. E é um técnico que também tem essa característica de conseguir mudar rápido o ambiente, aquela contratação que, ao ser contratada, consegue dar uma resposta, digamos, imediata. Acho que o Goiás precisaria de um perfil mais ou menos nesse cenário. O Fábio Carille também, eu acho que é um técnico que para poucos jogos, ele funciona rápido, né? Assim, acho que consegue dar uma resposta rápida. No Vitória, nesse ano, na Série A, não foi bem, né? 9 jogos, venceu apenas um. Até nos primeiros 3, 4 jogos dele à frente do Vitória, estava até dando um resultado. O Goiás precisa de basicamente isso. Um técnico que chegue para as últimas 7 rodadas e vença pelo menos 4, as que restam nessa Série B. Não acho que o Fábio Carille seria o nome dos sonhos, mas para esse momento do Goiás, eu acho que é um dos nomes mais viáveis que estão livres hoje. Geralmente o salário dele, tá? O que eu lembro ali do Santos, no Vasco, era de mais ou menos 400, 500 mil reais mensais. Alto, né, para um padrão de Série B hoje. No Brasileirão do ano passado ele foi campeão pelo Santos, né, na segunda divisão. 53 jogos no ano, venceu mais da metade, com 30 vitórias. Também já soma passagens pelo Corinthians, Atlético Paranaense, seu último trabalho no Vitória. Outro técnico mais ou menos nessa pegada, conhece a Série B, é o Cláudio Tencati, só que esse já é um técnico que não costuma ter um bom resultado com contratações na metade do ano, uma resposta rápida. Até vi isso em um relato de alguns torcedores do Criciúma, onde o Tencati, inclusive, foi muito bem, conseguiu acesso tanto na Série C como também na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é esse técnico que tem essa característica de assumir uma bomba e dar uma resposta imediata, vamos dizer assim, né? Pelo Criciúma, inclusive, ele assumiu, ele sempre começa as temporadas, né, quando deu certo ali, 22, 23, 24. Ele chega já no finalzinho da Série C em 2021 e conquista 2 acessos. Nesse ano ele inicia a temporada desempregado e aí foi para o Atlético para tentar essa recuperação também, já no começo da Série B. Não deu muito certo, estava ali razoável no meio de tabela, acabou recebendo uma proposta do Juventude, né, na Série A, teve apenas 7 jogos e 1 vitória e acabou sendo demitido. É um homem que conhece a Série B, mas como eu falei dos relatos recentes, né, pelo que eu observei, é um técnico que não tem muito esse perfil de mercado e não me assustaria uma procura do Goiás em caso de demissão do Mancini, é o Roger Machado. Quase já foi contratado pelo Goiás também, já foi procurado pelo Paulo Rogério Pinheiro em pelo menos 2 oportunidades. Lembro de especulações envolvendo o Roger lá em 2021, 2022, 2023. É um nome que sim tem o carinho, o apreço do Paulo Rogério Pinheiro. Não acho que seja um nome ruim não, tá? Para uma Série B, a grande questão, volto a repetir, é a parte financeira. Ele vem de trabalhos
um pouco conturbado, né? O momento que ele sai lá do Internacional em muita pressão, pode ser que o Roger não queira topar um novo trabalho nesse finalzinho de ano, tá? No Internacional nessa temporada foram 47 jogos, 21 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Vinha até bem em determinado momento da temporada, mas acabou engatando uma sequência ruim, foi eliminado na Libertadores, jogou muito mal, né? E depois acabou perdendo para o Grêmio, derrota para o Palmeiras feia também, fora de casa, já não vinha dando uma resposta e foi demitido. Tem outras passagens por clubes grandes, né? O Grêmio, o Palmeiras, treinou também o Fluminense, o Bahia, esteve no Juventude